O jejum dos animais, ele vai ser fundamental, então, para que a gente tenha, né, uma limpeza do sistema gastrointestinal dos animais. Para quê, né? Para que no momento do abate, né, principalmente lá na etapa da evisceração, não ocorra uma contaminação da carcaça, né, da carne como um todo, né? Então, hoje nós temos estipulado pela legislação a RDC 365, né, que é essa nova portaria do bem-estar animal e do abate humanitário, que ela estabelece, né, o tempo máximo de jejum que os animais devem passar, né? Então, no caso de bovinos, é máximo 24 horas, no caso de suínos, no máximo 18 e aves, no máximo 12 horas. Então, isso é preconizado, né, estipulado pela legislação. E esse jejum, então, o que nós precisamos observar, né? O jejum ele vai acontecer, né, desde lá na propriedade. Então, eu preciso monitorar e avaliar para que esse jejum não ultrapasse o tempo estipulado na legislação. Né? Então, lá na própria legislação, a gente já tem descrito, né, qual ação tomar caso esse tempo extrapole, né, o máximo permitido. Então, nesse caso, né, quando passar o tempo máximo de jejum, será necessário, então, que esses animais sejam alimentados novamente com alimentação, né, que seja já similar à que eles estavam acostumados, né, a consumir no seu dia a dia, e dessa forma eles passam depois a iniciar o processo de jejum novamente. Então esse jejum, o principal ponto, né, a principal importância dele vai ser justamente essa, né, de limpar o sistema gastrointestinal. Então, junto com esse jejum, os animais eles passam a ter a dieta hídrica também, né, que é consumir água, né, também água à vontade, eles precisam ter água à vontade, para que eles, então, fiquem hidratados, né, e que tenha essa limpeza do sistema gastrointestinal, para que não tenha nenhum problema de contaminação, né, porque caso contrário, lá na etapa da evisceração, se ocorrer, né, uma perfuração, né, ali dos órgãos internos desses animais, pode ocorrer uma contaminação e isso ocasionar, né, em perdas parciais ou até perdas totais da carcaça, caso for uma contaminação muito grave, né? Então a gente precisa ter essa atenção, né, e cumprir esse jejum de acordo com o estipulado, né, na legislação, porque ele é de extrema importância, né, para a qualidade e para a segurança da carne, né, durante todo esse processo de abate. Como saber se a carne tem qualidade? Bom, para saber, né, se a carne tem qualidade ou não, as primeiras características que a gente deve avaliar, né, vão ser as características visuais, né, características de percepção de como que está aquela carne como um todo, a embalagem dela, né? Então, pensar que a carne, né, para ela ter qualidade, a gente vai avaliar, né, questões de características sensoriais dessa carne, né, que são os atributos sensoriais, a cor, sabor, maciez, mas, né, dessa questão sensorial, a maioria desses atributos nós só vamos perceber no momento do consumo, certo? Então, pensando nessa questão, né, a gente precisa avaliar o aspecto geral dessa carne, como que está a aparência dela. A cor, então, é um primeiro fator que eu preciso avaliar. Caso eu tenha coloração alterada, ou a cor muito escura, ou a cor muito clara, isso significa, né, que eu posso ter, então, os defeitos carnos, DFD, que nós comentamos antes, né? Ou ainda pode ter, então, o defeito PSE. Então, eu preciso avaliar primeiramente, né, essa questão visual, avaliando a cor. É uma carne que está embalada, eu preciso avaliar todas as características, né, da embalagem dessa carne. Se essa embalagem está em condições ideais, se é uma embalagem a vácuo, se ela está com o vácuo correto, né, dessa embalagem, se ela mantém o vácuo ainda, né? Eu preciso avaliar também como que está toda a questão
do odor, se eu consigo, né, ter essa avaliação, fazer essa avaliação, eu preciso avaliar isso também. A questão de limosidade, como que está o aspecto visual dessa carne, né? Então, fazer essa avaliação geral, né, dessas características para ver se aquela carne não tem nenhuma alteração de alguma característica, né? Dessa forma, eu consigo, então, avaliar, né, de forma geral, como que está a qualidade, então, desta carne, certo? E lembrando, né, que outros características, então, por exemplo, né, sensoriais, de sabor, textura, maciez, é algo, né, que o consumidor ele vai ter essa percepção, essa noção só no momento do consumo. Né? Então, muitas vezes, né, como nós consumidores, né, a gente tem a questão de consumir com os olhos, né, essa questão visual da embalagem, né, do aspecto daquela carne, ele vai fazer toda a diferença no momento da compra, né, se o consumidor leva aquela carne ou não. E pensando, né, em saber sobre se a carne tem qualidade ou não, lá no açougue, por exemplo, quando eles recebem uma carne do frigorífico, eles precisam também avaliar como que está as características, né, daquela carne, né? Avaliar um parâmetro geral também, né? Temperatura dessa carne, a cor, como que está o acabamento de gordura, porque isso também influencia, né, nesta qualidade da carne. Então, é avaliar todas essas características.